A gente já entendeu que é possível ganhar dinheiro na baixa das ações. Mas como será que isso funciona? Quais são as estratégias e quais são as verdadeiras vantagens? Se essas são suas dúvidas, fica tranquilo, porque é disso que a gente vai falar agora no Coringa Econômico. Da mesma maneira que podemos alugar uma casa, um carro ou um bem, também podemos alugar as nossas ações. Nesse tipo de operação, existem duas pontas. A primeira é a do investidor doador, ou seja, aquele que doa suas ações para alugar e recebe uma remuneração em troca. Esse investidor doador normalmente tem a perspectiva de longo prazo e não deseja vender suas ações agora num espaço curto de tempo. Ele só quer somar uma rentabilidade aos seus dividendos, lucros e bonificações que recebe com esse aluguel. A outra ponta é a do investidor tomador, ou seja, aquele que aluga as ações para vendê-las no mercado e ganhar dinheiro, caso ocorra uma queda. Por mais que pareça complicado, dá uma olhada nesse exemplo que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor que eu tenho 30 mil reais de ações da Petrobras, mas analisando os gráficos eu percebi que uma outra empresa, a Tatu 3, estava com uma forte indicação de queda. Apesar de não ter as ações da Tatu 3 na minha carteira, eu posso deixar as minhas ações da Petrobras em garantia, alugar as ações da Tatu 3 e vendê-las no mercado. Fazendo isso, basicamente poderiam acontecer duas coisas. Eu alugar as ações da Tatu 3 e vendê-las no mercado por R$10 e elas realmente caírem e em um mês chegarem a R$8. O que eu faria era pagar os custos da operação, pagar a taxa de aluguel e embolsar os lucros. Por outro lado, se as ações da Tatu 3 subissem, eu teria vendido no mercado por R$10. Eu teria que recomprá-las mais caro, a R$12, por exemplo. E somado a isso, pagaria ainda os custos operacionais e as taxas do aluguel. Mas aí você deve estar se perguntando, eu vendo sem ter as ações? Na verdade, o raciocínio é um pouco diferente. Não é que você vendeu essas ações sem tê-las. Você pegou emprestado de outro investidor e usou elas por um período. Então, de forma mais simplista, pensa assim, aquelas ações estão na sua carteira, mas só por um período de tempo. Até aí tudo bem, eu posso colocar minhas ações para alugar sendo um doador, mas também posso operar na queda dos mercados sendo um tomador. Mas quais são, afinal, os custos envolvidos nessa operação? Os custos do aluguel são pro rata, ou seja, você só vai pagar a taxa de aluguel pelo tempo que ficar com aquelas ações alugadas. E essa taxa vai depender da demanda e da oferta por aluguel de ações daquela companhia. Só que fica tranquilo, porque essas taxas são anuais e normalmente variam entre 1% e 8% ao ano. E como eu já disse, você só vai pagar pela taxa pelo tempo que ficar com as ações alugadas. Mas vamos imaginar que ocorra o pagamento de dividendos ou outra bonificação durante esse aluguel. O que será que vai acontecer? Isso é interessante, então presta atenção. Caso ocorra qualquer tipo de provento durante o período que as ações estiverem alugadas, esses proventos são de direito do doador, ou seja, aquele cara que era o dono das ações lá no começo. Mas antes de começar a fazer essas operações de aluguel de ações, existem mais duas coisas que você precisa saber. Elas são a margem e as garantias. Como toda essa operação envolve um certo risco, a bolsa exige que o investidor tomador do aluguel deposite garantias. Lembra do exemplo que eu dei da Petrobras? Então, R$30 mil em ações da Petrobras iriam garantir um valor um pouco menor em uma operação de aluguel. Essa questão da garantia é muito importante para outro fator, que no mercado a gente chama de chamada de margem. Para você entender, imagine esse exemplo. Para alugar R$30 mil em ações da Tatu 3, nós precisaríamos depositar uma margem maior do que R$30 mil. Essa é a chamada de margem. Por mais que tudo isso pareça complicado, na verdade não é. E serve para que exista ainda mais segurança no mercado nesse tipo de operação. Para ficar bem simples de entender, pense assim. O seu patrimônio total garante um valor menor do que o seu valor real. E para alugar determinada quantidade de ações,
o valor exigido de margem vai ser maior do que o valor total desse aluguel. E um detalhe importante, com essa operação de aluguel podemos estruturar outra operação, chamada no mercado de long short. Nesse caso, nós vamos vender uma ação e com o dinheiro que recebemos, vamos comprar outro ativo, ganhando nesse spread entre as duas ações. Só que fica atento, porque tanto nas operações de aluguel quanto nas operações de long short, estamos operando alavancados. Ou seja, estamos operando com mais dinheiro que nós realmente possuímos. E isso às vezes pode ser muito perigoso. Por isso, o ideal antes de fazer esse tipo de operação é ter bastante experiência na análise gráfica e saber exatamente o que a gente está fazendo no mercado. E se você gostou dessa estratégia, não deixe de assistir o vídeo que a gente fez sobre as operações de termos. Nelas a gente ganha mais dinheiro com a alta das ações. Só que fica tranquilo, porque com a ferramenta de termos e aluguéis na parte de cotações do IMO, nossas outras ferramentas, os vídeos e o guia do Coringa Econômico, e tudo isso somado ao especialista da sua corretora, tenho certeza que você vai achar ótimas oportunidades. Então galera, vocês entenderam, nas operações de aluguel a gente pode tanto rentabilizar uma posição de longo prazo, quanto ganhar dinheiro na queda das ações. Essa taxa é anual, mas não esquece que só vamos pagar pelo tempo que estamos com as ações alugadas. E fica atento, porque esse tipo de operação envolve garantias e alavancagem. Por isso o melhor é ter bastante conhecimento nos gráficos. Eu sou Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!